Fala galera do YouTube! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, porque até que enfim eu parei de procrastinar. Chegou o tão grandioso momento, o momento mais esperado do ano. Você que está querendo se tornar sobrenatural, pessoas comuns realizando o extraordinário. Será este o tema das nossos próximos vídeos aí, daqui para frente vamos fazer o estudo, a análise crítica e detalhada de todos os experimentos que Dr. Joe Dispenza fala neste livro Como se tornar sobrenatural. Primeiramente eu quero falar o porquê que eu resolvi fazer essa série de vídeos aqui com você. Olha, como você tem que entender que a partir do momento que desde o ano passado eu fiz a leitura deste livro, coisas realmente sobrenaturais começaram a acontecer na minha vida. Então eu pensei o seguinte, por que não compartilhar esses ensinamentos, essas teorias, essas lições que foram aprendidas, exercícios práticos, para que você, sendo pessoa comum, assim como eu, vai realizar o extraordinário na sua vida. Então, antes de mais nada, vamos às devidas leituras. Certa vez eu fiz uma aula de oratória, quando eu entrei na universidade, Alisson entrou na universidade de Direito e foi fazer um curso de oratória para Direito, primeiro período, 17 anos de idade eu tinha, fui fazer um curso de oratória e lá a professora, que eu não me recordo o nome dela aqui, mas um beijo no teu coração por ter me ensinado a ler livro. Ela falou que todo livro que você lê, você tem que ler a capa, a contracapa e as abas laterais. Então é isso que a gente vai fazer a leitura agora. Qual é, de fato, quem é Dr. Joe Dispenza? Vamos lá, neste livro, Dr. Joe Dispenza baseia-se em pesquisas realizadas em seus workshops avançados desde 2012 para explorar como as pessoas comuns estão realizando o extraordinário para transformarem a si mesmo e suas vidas. Depois dos fantásticos best-sellers Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo e Você é o Placebo, esses livros nós vamos estudar ele após esse aqui, tá? Como se tornar sobrenatural une as informações científicas mais profundas e avançadas como a sabedoria antiga para mostrar como pessoas como você e eu podemos experimentar uma vida mais mística. Os leitores aprenderão que somos literalmente sobrenaturais por natureza se percebemos o conhecimento e as instruções apropriadas. Quando aprendemos a aplicar essas informações por meio de várias meditações, seremos capazes de experimentar uma expressão maior de nossas habilidades criativas. Teremos a capacidade de sintonizar frequências além do nosso mundo material e receber fluxo de consciência e energia mais ordenados e coerentes. Poderemos intencionalmente mudar a química do cérebro para iniciar experiências transcendentais profundamente místicas. E ainda, em um nível mais avançado, poderemos desenvolver a habilidade de criar um corpo mais eficiente, equilibrado e saudável, uma mente mais ilimitada e maior acesso aos reinos da verdade espiritual. Usando ferramentas e disciplinas que vão da física de ponta aos exercícios práticos, como uma meditação andando, Dr. Joe oferece nada menos que um programa para sair da nossa realidade física e entrar no campo quântico de infinitas possibilidades. Aí vamos ver, quem é Dr. Joe Dispenza, né? Você que está chegando aqui agora, talvez não conheça. Como que eu cheguei no Dr. Joe Dispenza? Olha, se eu não estou enganado, ele apareceu em Quem Somos Nós, não sei se no documentário O Segredo, eu assisti aquele documentário Rio, Poder do Pensamento, e fiquei conhecendo ele. E aí, e algumas citações de algum desses livros aqui cita ele com certeza. Então eu falei, cara, eu vou estudar esse cara aqui, vou pegar esse aqui, vai ser um dos meus mentores, né? Em 2021 utilizei isso aí, não sei qual a data que você vai estar assistindo esse vídeo, mas foi o que eu usei. Então vamos ver quem é Dr. Joe Dispenza, porque assim, me chamou muita atenção quem ele foi, o que aconteceu com ele, por que ele começou a estudar a mente humana. Então assim, depois de um acidente gravíssimo, ele começou a estudar a mente humana, então ali ele conseguiu reconstituir parte da vértebra. Vamos ver se aqui fala, né? Dr. Joe Dispenza é conferencista internacional, pesquisador, consultor corporativo, autor e educador já
Vidado a falar mais de 33 países de 6 continentes diferentes. Como professor e educador, ele é movido pela convicção de que cada um de nós tem potencial para grandeza e habilidades ilimitadas. Com um estilo fácil de entender, encorajador e compassivo, ele educou milhares de pessoas, detalhando como elas podem reconectar seus cérebros e recondicionar seus corpos para criar mudanças duradouras. Além de oferecer uma variedade de cursos presenciais e online, ensina pessoalmente em workshops avançados de uma semana em vários países do mundo. É membro do corpo docente da Universidade Quanto em Honolulu, Havaí, o Instituto Ômega dos Estudos Holísticos em Rhinebeck, Nova York, e Kripalu Center for Yoga and Health em Stourbridge, Massachusetts. Ele também é presidente convidado do Comitê de Pesquisas da Life University em Atlanta, Geórgia. Como pesquisador, a paixão do Dr. Joy pode ser encontrada no cruzamento das últimas descobertas dos campos da neurociência, epigenética, física quântica, para explorar a ciência por detrás das remissões espontâneas. É autor do best-seller do New York Times, com vários livros, dentre eles os best-sellers Como Se Tornar Sobrenatural, Você é Placebo, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Aqui passa mais informações, né? E aí vamos ver qual é a promessa do livro, né? Os tópicos desses livros incluem, vamos lá, isso aqui é muito legal. Desmistificando os 7 centros de energia do corpo e como você pode equilibrá-los para curar. Centros de energia aqui, eu já vou antecipar, é o famoso chakras, tá? Beleza, pessoal? Como se libertar do passado, recondicionando o seu corpo a uma nova mente. Como você pode criar realidade no momento presente generoso, mudando a sua energia. A diferença entre criação de terceira dimensão e a criação de quinta dimensão. A ciência secreta da glândula pineal e seu papel no acesso aos reinos místicos da realidade. A distinção entre realidades espaço-tempo versus tempo e espaço e muito mais. Então aqui, fazendo uma apanhada geral, quem que faz o prefácio desse livro? Nada mais, nada menos que Greg Braden, um outro físico quântico, né, um outro pesquisador. Então aqui tem diversos elogios. Olha primeiro o elogio de como se tornar sobrenatural de Greg Braden. Dr. Joe Dispenza é médico, cientista e místico dos tempos modernos. Com estilo simples, direto e fácil de entender, combina em um único livro as descobertas que alteram os paradigmas da ciência quântica e os profundos ensinamentos que praticantes do passado dedicaram a vida toda a dominar. Greg Braden. Vamos lá. Sou fã do trabalho do Dr. Joe Dispenza há muito tempo e em Como Se Tornar Sobrenatural você vai aprender exatamente como transcender as limitações de seu passado, inclusive desafios de saúde, e criar literalmente um novo corpo, uma nova mente e uma nova vida. Essa informação é empolgante, incrivelmente prática e transformadora. Christiane Mortrum, médica e autora de Gold's Never Age. Vamos ver outro prefácio aqui, né? Vamos ver dessa outra doutora aqui, ó, Mona Lisa Schultz. Li muitas coisas, mas os livros de Dr. Dispenza me deixou fascinada. É inovador, uma revelação incrível na medicina mente-corpo. Bravo! Vamos ver esse aqui, ó. Judith Olaf, médica, também falando. Neste livro provocante, fascinante, Dr. Joe Dispenza mostra que somos muito mais que a nossa mente linear. Com um guia sábio, Dr. Joe Dispenza leva os leitores além da consciência comum com a compreensão do campo quântico infinito da consciência, além dos sentidos e além do espaço e tempo. Recomendo este livro a todos que querem explorar a extraordinária natureza de consciência e cura. Então, assim, você pode perceber que desde já o livro vem com uma promessa assim fascinante, né? Então, assim, eu estou pensando aqui como que eu vou dividir. Eu vou ler o prefácio ainda aqui para você, para esse primeiro vídeo. Já vou deixar logo abaixo da descrição aqui um link para que você, caso você queira adquirir esse livro aqui no momento próprio, você já pode adquirir esse livro. Nós vamos fazer a leitura. Eu vou colocar os meus entendimentos diante de tudo aquilo que eu estudei sobre física quântica, sobre neurociência, todos esses anos que eu venho estudando
E o que eu fiz aqui para que esse livro pudesse? E o capítulo, a partir do capítulo 3, tem meditações guiadas. E eu vou fazer essas meditações ao longo dos processos com vocês aqui. Então, assim, eu acredito que vai ser algo que vai ser surpreendente para a sua vida, para os seus negócios, para a sua saúde física, para a sua saúde emocional, para a sua saúde espiritual. Você vai liberar-se de um passado conhecido e acessar um futuro totalmente desconhecido. Você tem que entender isso de uma vez por todas, porque hoje você só está acessando o seu passado conhecido. Quando você acessa o campo quântico de infinitas possibilidades, como eu consegui acessar, através dos exercícios práticos aqui, você consegue ir além. Você está animada para animada para esse estudo desse livro? Fazer assim, algo que você jamais fez, algo que você tem que pagar o preço, ser disciplinado para tanto, porque vai ter meditações aqui que você vai precisar fazer todos os dias. Eu quero saber se você se compromete. Então, se você se compromete aí, já deixa nos comentários quais são os seus compromissos, o que você vai fazer. Então, assim, eu quero deixar bem detalhado, porque foram um dos livros mais completos que eu li e de fácil compreensão, sabe? Com exemplos práticos. E assim, não há ensinamento maior do que aquele que você vive na sua própria pele, tá? Tanto eu quanto alguns clientes meus tiveram ótimos resultados utilizando técnicas desse livro, mais alguns conceitos que eu vou implementando para complementar, fazendo uma análise crítica. Por que pessoas comuns estão realizando os extraordinários em passe de mágica? Por quê? Como ele mesmo disse aqui, né? A distinção entre as realidades espaço-tempo versus tempo-espaço. Quando você acessa o tempo e espaço, você acessa o campo quântico. E aí as coisas andam numa velocidade muito rápida, mais veloz do que a velocidade da luz. Você tem um salto quântico de órbita, certo? Você pensava de uma forma, vai pensar de outra. Você acreditava de um jeito, você vai começar a acreditar de outro. Você não vai se arrepender de praticar isso. Então vamos ao prefácio de Greg Braden. Greg Braden também, para mim, a gente pode até colocar isso como lista. Vou falar aí para a edição, para poder minha equipe aqui para fazer o conteúdo sobre Greg Braden, porque eu tenho experiências sobrenaturais também com o livro A Matriz Divina e Efeito Isaías, que vem de Greg Braden. Então vamos lá. O que eu achei interessante aqui? Vamos lá. Olha o prefácio como que já chama atenção. Então assim, eu peço sempre compreensão que talvez os vídeos vão ficar um pouco mais extensos do que o comum. Mas eu quero que você entenda que aqui é aula prática. Então toda aula ela tem assim a sua carga horária, né? Então você não vai querer vídeo de que eu explico um livro que tem mais ou menos, sei lá, vou só digitar aqui, ó. Em número de páginas aqui tem, entre notas e tal, 391. Então assim, você não vai querer que eu faça vídeos curtos, correto? Então assim, peço sua compreensão. Lembrando que o interessante é ter o livro físico ou o livro digital, papel e caneta na mão para você ir anotando tudo aquilo que faz sentido para você, certo? Vai colocando aí, e aquilo que não fizesse sentido você coloca como se fosse aqui, ó, no teu mosaico, porque uma hora ou outra as informações vão se complementar, beleza? Então vamos ao prefácio aí. Ao longo da história da humanidade, há incontáveis relatos sobre pessoas que tiveram experiências que as lançaram além dos limites que era considerável possível. Desde os 2 séculos e meio de vida de Li Xing Jung, o praticante de artes marciais que nasceu em 1677, viveu 256 anos, teve 14 esposas e mais de 200 filhos antes de morrer em 1933. A cura espontânea de uma série de doenças, documentada pelo Institute of Noetic Sciences, Instituto de Ciências Intelectuais, em 3,5 mil referências de mais de 800 jornais em 20 idiomas, a evidência claramente nos diz que não somos o que nos disseram no passado, e menos ainda o que nos permitimos imaginar. À medida que a aceitação do potencial humano expandido ganha força, a questão deixa de ser o que é possível
na vida e passa a ser: como fazer isso? Como despertar nosso extraordinário potencial na vida diária? A resposta para essas perguntas forma a base deste livro. O Dr. Joe Dispenza é médico, cientista e místico dos tempos atuais. Também é um sintetizador de informações com uma visão que vai além dos limites de uma única disciplina científica, extraindo informação de vários campos da ciência sólida, como epigenética, biologia molecular, neurocardiologia e física quântica. Joe cruza as fronteiras tradicionais que no passado separavam pensamento científico e experiência humana. Com isso, abre a porta para um novo arrojado paradigma de autofornecimento, uma forma de pensar, viver com base no que sentimos ser possível em nossa vida, bem como no que aceitamos como fato científico. A nova fronteira de potencial realizado está redefinindo o que significa ser um humano plenamente apto e capacitado. E é uma fronteira promissora para todo mundo, de donas de casa, estudantes e trabalhadores gabaritados a cientistas, engenheiros e profissionais da saúde. O motivo para um apelo tão amplo é que o trabalho de Joe hoje se compara a um modelo testado que professores usavam como processo durante séculos com seus alunos. A ideia é simples. Quando temos a experiência direta de um potencial maior, isso nos liberta para aceitá-los em nossa vida diária. O livro que você tem em mãos é o primeiro manual a fazer justamente isso. Nos conduz em uma jornada passo a passo para a realização de nosso maior potencial de corpo, saúde, relacionamentos e propósito de vida e permite que façamos no nosso ritmo. Foi nas paredes de uma caverna no platô tibetano que vi por mim como esse modelo foi usado por um dos grandes mestres yogis do passado para libertar os alunos de suas crenças limitantes. O legado do ensinamento persiste até hoje, preservando na rocha nativa que foi lar e sala de aula do mestre 8 séculos atrás. Ele vem aqui com um texto, né? Vamos lá. Na primavera de 1988, liderei um grupo de peregrinação pelas terras altas do Tibete Ocidental. A rota nos levou diretamente à caverna isolada do poeta, místico e yogi do século XI, Jutsu Milarepa, conhecido em seu tempo simplesmente como Milarepa. Ouvi falar no lendário yogi pela primeira vez quando era aluno de um místico Skin, que se tornou meu professor de yoga na década de 1980. Estudei por anos o mistério que cercava a vida de Milarepa. Como ele, filho de uma família privilegiada, escolheu renunciar aos bens materiais, às brutais e trágicas circunstâncias da perda da família e de pessoas amadas para a violência em massa. E como sua vingança e subsequente sofrimento o levaram ao retiro no alto das montanhas do Himalaia, onde descobriu seu extraordinário potencial como um yogi dedicado. Quis ver o lugar onde Milarepa desafiou as leis da física para mostrar para si e seus alunos que somos confinados apenas pelos limites de nossas crenças. No 19º dia da minha jornada, tive essa oportunidade. Depois de habitar as baixíssimas umidades e alta altitude superior a 4.000 metros do nível do mar, fui para um lugar onde Milarepa esteve diante de seus alunos 800 anos antes. Com o rosto a poucos centímetros da parede da caverna, olhei diretamente para o mistério não resolvido que os cientistas modernos nunca conseguiram explicar ou repetir. Foi naquele exato local que Milarepa ergueu o braço na altura do ombro, tocou a rocha e a sua mão adentrou a parede como se a pedra não existisse. Quando fez isso, a rocha sob sua mão se tornou mole e maleável, cedendo à pressão. O resultado foi uma impressão perfeita da mão esquerda do yogi na pedra para que seus alunos na época e ao longo dos séculos vissem. Apontando as lanternas para as paredes e o teto da caverna, pudemos ver outras impressões da mão, revelando que Milarepa tinha oferecido essa demonstração mais de uma vez. Ao abrir a palma da mão e pressioná-la dentro da impressão, pude sentir meus dedos aninhados
no molde do yogi, precisamente na posição que a mão dele tinha assumido 8 séculos antes. O encaixe era tão perfeito que qualquer dúvida que eu pudesse ter sobre a autenticidade da marca desapareceu rapidamente. Foi uma sensação inspiradora e de humildade ao mesmo tempo. Meus pensamentos voltaram na hora para o homem Milarepa. Quis saber o que se passou com ele ao tocar a preda. Em que estava pensando? Talvez o mais importante, o que estava sentindo? Como desafiou as leis físicas que dizem que a mão e a pedra não podem ocupar o mesmo espaço, o mesmo lugar ao mesmo tempo. Como se lesse minha mente, o guia tibetano respondeu as perguntas antes que eu pudesse fazê-las. A meditação Geshan, grande professor, ensina que ele é parte da rocha, não destina dela. A rocha não pôde contê-lo. Para Geshan, a caverna representa um local de experiência, não uma barreira limitadora. Neste local, ele é livre e pode se mover como se a rocha não existisse. As palavras do guia fizeram todo sentido. Quando os alunos de Milarepa viram o professor fazer uma coisa que as crenças tradicionais diziam não ser possível, ficaram diante do mesmo dilema que encaramos hoje quando optamos por nos libertar das crenças limitantes. O dilema é o seguinte, olha só, o pensamento acatado por familiares, amigos e pela sociedade dos alunos consideravam o mundo em termos de limites e fronteiras. Isso concluía a crença de que a parede de uma caverna é uma barreira para a carne de um corpo humano. Porém, quando Milarepa afundou sua mão na pedra, seus alunos viram que havia exceções para essa lei. A ironia é que as duas formas de ver o mundo estão absolutamente corretas. Tudo depende de como escolhemos pensar em nós em um dado momento. Olha que interessante, né? Quando pus a mão sobre a impressão que o yogi deixou para seus alunos muito tempo atrás, me perguntei: somos confinados na vida de hoje pelas mesmas crenças limitantes que os alunos de Milarepa enfrentavam em seu tempo? Caso sim, como despertar o poder para transcender nossas crenças limitantes? Descobri que, quando uma coisa é verdadeira na vida, essa verdade aparece de muitas maneiras. Por isso, não é surpresa que a documentação científica das descobertas de Joy em sala de aula nos leva à mesma conclusão a que Milarepa e os místicos chegaram ao longo do século. O universo é como é, que nossos corpos são como são, e as circunstâncias da nossa vida são como são por causa da consciência e do que pensamos sobre nós em nosso mundo. Contei a história de Milarepa para ilustrar este princípio aparentemente universal. A chave para o ensinamento do yogi é a seguinte, veja bem, quando experimentamos por nós mesmos ou vemos em outra pessoa alguma coisa que um dia pensamos ser possível, nos libertamos de nossas crenças para transcender tais limitações em nossas vidas. Precisamente por isso, o livro que você está segurando tem potencial de mudar sua vida, mostrando-lhe como aceitar o futuro, como que você sonha com a realidade atual, de que seu corpo acredite que está acontecendo agora. Assim você descobre como colocar em movimento uma cascata de processos emocionais e psicológicos que refletem a nova realidade. Os neurônios do cérebro, os neuritos sensoriais do coração e a química do corpo se harmonizam para refletir um novo pensamento. E as possibilidades quânticas da vida são reagendadas para substituir as circunstâncias indesejadas do passado pelas novas circunstâncias que você aceitou como presente. Este é o poder do livro. E com um estilo simples, direto e fácil de entender, Joe Dispenza combina um único livro as descobertas que alteraram os paradigmas da ciência quântica e os profundos ensinamentos que praticantes do passado dedicaram a vida toda a dominar. E nos mostra como nos tornarmos sobrenaturais. Greg Braden. Então, essa é o prefácio, essa primeira introdução. Imagine você, né, viver 256 anos. Será que é possível mesmo? Você acredita? Será que não está superando a barreira que estamos vivendo agora?
Veja só como que são as promessas. A questão de você, imagina, colocando a mão aqui, atravessando a parede na rocha, é tudo a forma de percepção. Então, nessa sequência de aulas, eu vou começar aqui falando dessa forma e a gente vai ajustando conforme o seu comentário. Então, assim, a primeiro momento, é isso que eu tenho para dizer. Eu espero que você goste desses ensinamentos, porque é o que ele falou assim, né? A partir do momento que você experimenta o conteúdo, você supera o que? Nos libertamos de nossas crenças para transcender tais limitações em nossa vida. Eu te falo de experiência própria, não sei se você conhece, quem já leu esse livro, ou eu consegui algo que eu considero sobrenatural. E de fato, eu tive até um pouco de medo. Tive um pouco de medo porque as coisas aconteceram muito rápido na minha vida. Quando eu li esse livro, quando eu fiz as práticas, coisas materiais que eu almejava na minha vida, em menos de 45 dias aconteceram, né? Eu já falei em alguns outros vídeos. Então eu tô aqui para trazer isso para você. E eu quero que você experimente e entenda de fato o que esse livro vai trazer de sobrenatural para a tua vida. Beleza? Então nos vemos aí no próximo episódio. Já me fala aí o teu comentário, o que você achou dessa primeira abordagem, de fazer a leitura de partes do livro. Eu acredito que nos próximos aqui eu vou ler mais a introdução e depois eu vou ler as partes que eu achei mais interessantes do livro, para não ficar uma coisa muito monótona, correto? Eu quero trazer o quê? O que aconteceu comigo, o que está sendo falado aqui, fazer ponderações para que a gente possa crescer. Então assim, peço compreensão que talvez serão vídeos mais extensos, porque aqui é um estudo prático, um estudo analítico, um estudo até mesmo empírico, caso vocês tenham, e de repente, conforme for, a gente vai abrir isso aqui numa live para poder ter o quê? Uma interação com vocês. Então assim, tem coisas importantíssimas nesses livros que eu acredito que vão te ajudar muito. Então, se inscreva aí no canal, deixa o teu comentário, deixa aí, ative as notificações para você receber em primeira mão essa questão desse livro e nós vamos praticar tudo o passo a passo que foi falado aqui, porque eu quero te ajudar muito a entender tudo que está por detrás de neurociência, física quântica, para você superar o seu paradigma atual, para você viver o sobrenatural, porque assim como eu, você é comum e nós temos poderes sobrenaturais que vamos ativar com a ajuda deste livro aqui, sobre a minha orientação, sobre o meu crivo, os meus ensinamentos para que dê tudo certo, beleza? Beijo no teu coração, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!